Sábado. Feliz sábado aqui também para o pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos. São 10 horas e 30 minutos da manhã deste sábado, está um pouco nublado, como você percebeu, mas mesmo assim a gente está feliz porque Jesus está conosco, é o nosso Salvador, e nessa manhã nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu vou só posicionar o pessoal aqui do Instagram aqui. Seja bem-vindo, Vando. Bem-vindo aqui, viu, no Instagram. Deus te abençoe. E aos amigos que me acompanham aqui pelo Facebook, Sebastião está chegando aqui. Bem-vindo, viu, Sebastião? Feliz sábado para vocês. Vou colocar aqui o pessoal do Instagram. Tá aqui, eu compartilho pelo celular, como você pode ver. Eu vou posicioná-lo aqui atrás do. Isso, muito bem. Ok? Que alegria é poder ter vocês aqui na manhã desse sábado. Minha esposa vai compartilhar aí. Vanessa, por favor, compartilhe aí com o pessoal o link aqui do Facebook para facilitar a vida dos irmãos. É com muita alegria que eu me dirijo a você na manhã desse sábado, tá? E eu quero que a Bíblia seja sempre o guia da sua vida, que o Espírito Santo continue conduzindo os seus passos, a sua caminhada cristã aqui nessa terra. E nós vamos aqui até, no máximo, até as 11h15, tá? Eu não gosto de passar muito de 40 minutos de exposição da Bíblia, para deixar você com um gostinho de quero mais e também porque eu entendo que passou de 40 minutos fica difícil um pouco a concentração, você precisa aí de um intervalo para poder respirar, pensar outras coisas e depois você teria condições de se reconectar aqui. Mas eu vou aqui até às 11h10, 11h15 no máximo, tá bom? Tem muita gente bonita aqui da igreja, aliás, todos vocês são lindos, muito bom receber vocês aqui. A Helena, lá de Vila Buarque, não sei se você está ainda em Vila Buarque, você é bem-vinda aqui, Helena, que bom reencontrá-la por aqui. A Cris Zabo está por aqui, o Sérgio, a Nana, a Celinha, o Rogério, a Denise, a Cris Checker de Mian, o Sebastião já falei, a Edivânia. Olha, legal ter vocês aqui, viu? Muito bom mesmo. Vamos fazer uma oração e aí a gente vai para o texto bíblico desta manhã. Senhor, nosso Pai, nosso Rei, nós louvamos o nome do Senhor na manhã deste sábado, agradecemos por ele e pela oportunidade que temos agora de estudar a Bíblia. Ilumina-nos, dê-nos facilidade para compreender o texto. E eu peço ao Senhor, encha-me com o teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Senhor, ajuda-nos neste momento e que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que seja um momento agradável aqui e que você possa também ter um momento de ensino, né? Seja um momento de adoração, seja um momento de ensino e que você saia daqui abençoado mesmo. Nós vamos falar aqui sobre o Paracleto, né? Que é o termo que o Novo Testamento usa para se referir ao Espírito Santo. Na verdade, o Evangelho de João usa essa expressão, esse termo Paracleto para se referir ao Espírito Santo. É João que usa, os outros evangelistas não usam essa expressão, e eu queria falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, dentro do contexto ali dos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no quarto Evangelho, capítulo 14. Vamos lá? Quem achou aí, digite achei, tá bom? Evangelho segundo João, capítulo 14. Tá? Vamos lá? Todos acharam? Eu vou entender que você já achou. João é o quarto evangelho, né? São 4 relatos do evangelho que nós temos. E João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, que têm a mesma ótica, a mesma visão, a mesma linha de relato, né?
E João, ele rompe com isso por várias questões que eu não vou abordar aqui nesse momento, mas João é um evangelho diferente mesmo, né? Ele apresenta aqui no capítulo, a partir do capítulo 14, o 14, o 15, o 16 e o 17, são 4 capítulos que estão dentro do discurso final de Jesus. Jesus tinha vivido aquele momento ali de quinta-feira à noite, que já era sexta-feira dentro do judaísmo, mas ele tinha vivido aquele momento ali com os discípulos na Santa Ceia, e no caminho para o Getsemane, ele tem esse momento de discurso aqui, de ensinamento para os discípulos. Então, o capítulo 14, o 15, o 16 e o 17 estão dentro desse discurso de despedida de Jesus, esse discurso final. E aqui o capítulo 14 é muito famoso, muito conhecido no meio cristão, né? Principalmente pelos 3 primeiros versículos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ou voltarei outra vez, para que onde eu estou estejais vós também. É muito conhecido esse texto, muito famoso no meio da cristandade, os cristãos de forma geral conhecem bem esse texto. E interessante que dentro do capítulo 14 ali você tem alguns elementos. Você tem ele falando realmente sobre o reino de Deus, a casa do Pai lá mesmo, o céu mesmo, e ele dizendo que ele vai preparar lugar para que a gente more lá no céu. E aí, quando ele entra aqui, a partir do verso 16, ele vai falar a respeito do Espírito Santo, né? E ele fala assim, vamos ler o texto. Eu convido você para ler agora. João 14, a partir do verso 16. A Bíblia diz assim, eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita convosco e estará em vós. João, aqui ao escrever, ele coloca que o Espírito Santo habita com os crentes. E quando ele começa lá o capítulo 14, ele fala da habitação do Pai. Ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Então, olha que coisa bonita essa ideia aqui. Você deseja morar com Deus, você deseja morar na casa de Deus, então permita que Deus more na sua casa primeiro, né? O seu corpo, o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo está convosco, ele habita em vós. É um texto belíssimo. Jesus está não só consolando os discípulos, e ele está preparando os discípulos para a partida, né? Mas não é um discurso só meramente psicológico para aliviar ali o momento da despedida. Não. É uma promessa real, genuína, de que eles não ficariam órfãos, de que Jesus iria se retirar fisicamente ali, a presença humana dele não estaria mais com os discípulos, mas os discípulos não estariam sozinhos. Eles estariam com o Espírito Santo, estaria para sempre com eles, para sempre. Isso é importante a gente entender, porque algumas expressões que nós usamos, porque assim, o pregador, ele muitas vezes torna a vida, ele simplifica a vida quando ele está no púlpito, né? A vida é bastante complexa, a gente sabe disso, e se a gente for se deter a todos os detalhes da vida, a gente não consegue nem pregar, né? De tantos detalhes mesmo que a vida tem, e ela é complexa mesmo. Então, muitas vezes a gente usa uma linha direta, um raciocínio direto para as coisas, e a gente até desconsidera outras coisas ali periféricas, né? E aí, eu estou preparando esse discurso aqui, falando assim, porque é o que
a frase que eu vou utilizar aqui, ela é utilizada assim prodigamente nos púlpitos, né? Os pregadores falam assim: quando o Espírito Santo for retirado da terra. E aí isso causa uma compreensão equivocada, porque a frase não está errada, né? Quando o Espírito Santo for retirado da terra, a frase está correta, não está errada. Ela só precisa ser explicada, né? Ah, o Espírito Santo ser retirado da terra, retirado de quem? Né? Ele vai parar com alguma função? Ou ele não estará mais aqui? Haverá uma ausência total e plena de Deus nesse planeta? A resposta é não. Como que eu sei disso? Porque por esses textos aqui que eu acabei de ler, outros textos também, você pega lá Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 ali, você tem o discurso final de Jesus ali, da grande comissão, antes dele ascender para o céu, antes dele subir aos céus, ele fala para os discípulos: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, né? E ele, no discurso ali dele, ele fala assim: eu estarei com vocês até a consumação do século, dos séculos. É a expressão que ele utiliza. Ou seja, Jesus diz que vai estar com eles até o final. E como ele vai estar até o final? Justamente por meio da presença da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Então, nós não estaremos órfãos. Jesus está dirigindo esse discurso para os discípulos ali, para aqueles que fazem a vontade do Pai, para aqueles que estão na missão da pregação. Esse é o contexto da promessa ali. Estarei convosco para sempre, né? Até a consumação dos séculos. Então, quando a gente usa a expressão que o Espírito Santo será retirado da terra, essa frase precisa ser explicada. O Espírito Santo ele vai parar de agir no coração do descrente, vai parar de fazer incursões, tentativas de convencê-lo e convertê-lo do pecado e trazê-lo para o reino da luz, tirá-lo do reino das trevas e encaminhá-lo para o reino do Filho do seu amor. Então a gente precisa entender isso. O Espírito nunca vai nos abandonar. Meus queridos irmãos, e eu entendo assim, pode ter outras pessoas assistindo, mas essa minha reflexão e as reflexões que eu faço aqui no meu canal, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu tenho como objetivo alcançar os irmãos da igreja. Não que os outros não sejam dignos de ouvirem a mensagem, não é nada disso, mas meu objetivo aqui nesse momento é alcançar os irmãos da igreja aqui e com essa mensagem. Então, o Espírito Santo, ele estará para sempre com a gente. Ele não vai nos abandonar. Então, não tenha medo, não. Eu não gosto de discursos de pânico, sensacionalistas, que causam assim opressão à audiência e querem mexer com a emoção das pessoas pelo medo. Eu não gosto desse tipo de discurso, desse tipo de coisa, porque eu entendo e eu gosto de quebrar paradigma, né? Você já viu aquele é, aquele ensinamento, aquela frase que diz assim: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Esse é um falso padrão estabelecido, né? Um falso paradigma. Eu gosto de quebrar. Eu acredito que ninguém vem pela dor. A dor pode despertar, a dor pode ser um elemento assim, acorda, mas ninguém vem pela dor. As pessoas vêm por amor a Jesus. Elas se tornam seguidoras de Jesus. Porque a pessoa, o primeiro problema que ela tiver, ela volta para o mundanismo, ela volta para a vida que ela tinha antes. Então, quem não vem pelo amor, não vem pela dor. Então, eu não gosto de discursos sensacionalistas, eu não gosto de. Aliás, porque está errado mesmo. Eu não gosto, não é porque é gosto meu, é porque está errado o discurso sensacionalista, que diz assim: olha, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, se prepara, se cuida, porque você vai viver sem ele. Impossível, você não vai viver sem ele. Ninguém vive sem ele. Aliás, o dia que a gente não tiver o Espírito aqui com a gente morre, né? Não tem essa de viver sem a presença de Deus. Deus tem que estar presente na nossa vida para que a gente tenha vida.
É uma questão até lógica, de lógica simples. Mas bem, eu quero me deter a esse fato aqui, de que a minha Bíblia, eu disse que é a Almeida Revista e Atualizada, ela diz que, ela usa a expressão e ela fala assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Olha que coisa interessante, né? No grego está assim, alon parakleton. Está desse jeito lá no grego, né? Alon parakleton. Alon, outro. Parakleton, consolador, que é traduzido por consolador. É, existem aqui duas palavras bíblicas para outro, que é heteros e alós. A palavra que está aqui é alós, né? Outro. E o que significa heteros? Também significa outro. E qual que é a diferença? Veja, heteros significa outro de outro tipo, né? A gente tem palavras no português que refletem essa ideia. Por exemplo, quando a gente fala de um casal, né? De um homem e uma mulher. Eles estão casados, eles têm um relacionamento heterossexual. Ou seja, são pessoas enamoradas, apaixonadas, que se relacionam com pessoas de outro sexo, diferente do dele. Então, o termo heteros tem esse significado, outro, diferente. E a palavra alós? Outro. Ponto. Só isso. Significa outro. É esse o significado da expressão alós. Ou seja, quando Jesus fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ele está dizendo assim que é um outro. Claro que João, ele entende e ele usa heteros em outra parte do seu escrito. Ele poderia ter usado heteros, mas ele usa alós. Justamente, ao meu ver, na minha visão, para fazer uma distinção mesmo entre Jesus e o Espírito, mas que são da mesma essência, que têm a mesma natureza de divindade. Então, o Espírito aqui é apresentado como Paracleton. Essa expressão aqui, para alguns estudiosos da Bíblia, ela não deveria ser traduzida. Não deveria ser traduzida. A Almeida Revista e Atualizada traz a expressão consolador. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, traz a expressão conselheiro. E eu tenho aqui uma Bíblia interlinear do Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil, que traz o texto grego-português, e ela usa a expressão ajudador. Ajudador. Eu estou citando essa Bíblia, nem todo mundo tem ela, né? E você só teria acesso a essa Bíblia se você comprasse ela fisicamente mesmo. Mas chama-se Novo Testamento Interlinear Grego-Português, da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu não estou fazendo propaganda, não ganho R$ 1 com isso, só estou te dizendo da fonte de onde eu estou tirando a informação. Ela chama o Paracleton de ajudador. Veja só, a Almeida Revista Atualizada chama de consolador. A NVI chama de conselheiro. E essa Bíblia interlinear do Novo Testamento grego-português chama, da Sociedade Bíblica do Brasil, chama de ajudador. Eu tive, o meu professor de grego foi o pastor Wilson Paroski. Ele, segundo a visão dele, eu posso dizer, porque ele já falou isso em público, já falou em sala de aula, ele pensa que o termo não deveria ser traduzido. Porque a expressão parakletos, né, no grego, é uma expressão muito peculiar, que dá a intenção do autor aqui de João de querer mostrar o Espírito Santo de uma forma, né? E é isso que eu quero apresentar aqui nessa manhã, brevemente aqui. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, porque tudo que eu falei já até agora já é bastante substancial, e você vai ter aí uma semana inteira para estar pensando nessas coisas todas que eu estou te falando. Tá? Mas eu quero ler aqui com você mais textos. A gente leu aqui do verso 16 até o versículo 18, né? Foi isso mesmo que a gente leu, né? Até o 18. Olha só, vamos ler a partir do 16 de novo. Capítulo 14 de João.
e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, alon, paracleton, né? Outro consolador, ou ajudador, ou conselheiro, a fim de que esteja para sempre convosco. E por que eu estou dando essa ênfase aqui na questão das traduções, de como que está numa Bíblia e na outra? Porque quando a gente lê consolador, muitas das vezes a gente tem a impressão de que o Espírito Santo tem uma função de consolar, no sentido assim, olha, não fica triste, vai passar. Ou então assim, Jesus está se despedindo, então essa ideia fica mais latente ainda, né? Jesus está indo para o céu, aliás, antes de ir para o céu aqui, né? Ele está indo para a cruz, então é um momento de despedida aqui com os discípulos. Então dá a impressão de que os discípulos estão tristes, e aí o Espírito Santo viria para, olha, não fica triste, porque vai passar, eu vou estar com vocês aqui, vai dar certo, como se fosse um abraço do céu. É óbvio que o Espírito Santo consola, sim, não há dúvidas quanto à obra. Eu não posso limitar a obra de Deus dizendo, não, Deus não faz isso. É claro que Deus faz, mas a ideia que Jesus quer transmitir aqui não é essa. A ideia que Jesus quer transmitir é que o Espírito Santo, ele é esse ajudador mesmo. Ele é esse conselheiro. E vocês vão entender o que eu estou falando quando a gente lê os outros versículos aqui dessa manhã. Tá bom? Então vamos continuar lendo. Verso 17: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante aqui a ligação. Jesus fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus faz uma conexão com os ensinamentos que ele já tinha ministrado, né? Não só os ensinamentos de Jesus, mas todos os ensinamentos bíblicos ministrados, porque Jesus, todas as teofanias do Antigo Testamento, é Cristo, um Cristo pré-encarnado que aparece ali e revela ao ser humano as verdades do céu, as verdades divinas. Então, verso 24: Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito ainda estando convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo. E aqui Jesus escancara quem é o Paracletos, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja só, por que João usa a expressão paracleto? Bem, a gente tem uma dedução aqui. João quer realmente dar um ar de singularidade ao Espírito. Ele quer mostrar o Espírito Santo de uma forma como não no lugar comum. Ele quer mostrar que o Espírito Santo ali cumpre com uma função específica. E aqui o texto usa o verbo ensinar. O verso 26 diz assim: Mas o Espírito, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha a função do Espírito. Aqui a gente vai apresentar três funções, na verdade, que a gente poderia resumir em duas funções do Espírito.
a função de professor, né? E a função de regenerador. E aí tem um outro elemento que é a testemunha, né? O Espírito Santo é uma testemunha de Deus. A gente vai ler os textos aqui. Esse texto diz que o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas e vai fazer lembrar daquilo que já tinha sido dito, daquilo que já tinha sido ensinado. Então, o Espírito Santo tem uma função de recapitular os ensinamentos de Jesus, e o Espírito Santo tem uma função de ensinar todas as coisas. Olha que coisa linda, coisa bonita aqui. O Espírito Santo é um professor, é um pedagogo. Ele toma aqui a criança pela mão, e a criança somos nós, né? E ele nos guia, e ele nos ensina, ele nos faz lembrar. Olha que coisa linda. Que imagem maravilhosa de Jesus como esse ajudador, esse conselheiro. Jesus, do Espírito Santo como esse ajudador, esse conselheiro. Alguém que toma pela mão e mostra o caminho. Ele é o Paracletos. Olha que coisa linda. Ele vai ensinar. E aí o verso continua, e está aqui um dos textos lindos, maravilhosos que a gente tem no Novo Testamento. Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui o texto faz uma relembrança, ele reconecta o leitor ao verso 1 do capítulo 14. Ele relembra textualmente o que ele já tinha escrito. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, como é que a gente tem paz? Olha o contexto. A paz aqui não é a ausência da guerra, a paz aqui não é a ausência do conflito, mas a paz aqui é esse shalom de Deus, essa plenitude, esse descanso, esse aconchego, mesmo em meio a situações adversas. E como ela é conseguida, como ela é adquirida, essa paz. Você não adquire pelo seu conhecimento, pelo seu talento, pelo seu braço, pelo seu intelecto. Não, ela é concedida por Jesus. E quando é que a gente tem essa paz? Quando nós temos o Espírito Santo. Quando nós temos o Consolador. E sabe, a pior coisa do mundo é você se ver perdido. Eu não sei se você já se perdeu. Eu já me perdi. Eu já me perdi em meio à multidão quando era pequeno, quando era criança. Eu já perdi a Júlia já no colégio, uma vez colégio muito grande, né? Eu perdi a Júlia. E assim, é desesperador se ver perdido ou tendo perdido uma pessoa, principalmente se é uma criança, né? A gente é desesperador se ver perdido. Mas o que traz paz para a gente? Quando a gente vê que a gente tem um rumo, a gente tem um caminho, está tudo desabando ao redor. O mundo está com esse problema da pandemia, do coronavírus, a Covid-19 aí, e está todo mundo desesperado. Veja, é claro que é preocupante, você tem que tomar os cuidados todos, e eu não vou nem falar do que o Ministério da Saúde fala, e do que a OMS fala. Você já está cansado e careca de saber de tudo isso. Eu só estou dizendo, eu quero te mostrar que a gente não precisa ficar desesperado no meio dessa situação. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, o Consolador, o Paracletos, o Alon Paracleton, está conosco, guiando, nos ensinando a verdade da Bíblia, que nos dá essa segurança, nos traz essa paz, irmãos. É coisa maravilhosa, é coisa linda. Não é uma paz concedida pelos remédios, não é uma paz conquistada pela psicoterapia, não é uma paz conquistada porque você tem reservas financeiras no banco e você não está preocupado se vai perder o emprego ou não. Não é isso, é uma paz que advém da presença do Espírito Santo na vida e no coração do crente. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa, é emocionante de entender isso. A mente fica refrigerada
ao perceber que a gente não está sozinho, que a gente tem a presença, a companhia do céu através do Paracletos. E o texto aqui continua. O texto fala assim: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. A gente leu aqui um texto longo, mas que é enriquecedor para a nossa experiência religiosa, para a nossa experiência como crentes em Jesus, como povo de Deus. Olha que coisa linda. Capítulo 15, versículos 26 e 27. E a gente já está caminhando para o final aqui. Fica comigo, não vai embora não. Deus certamente tem uma bênção maravilhosa aqui na leitura, só na simples leitura do texto aqui. A gente não precisa nem falar muito, o texto já abençoa a nossa vida. Olha só, capítulo 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Olha, o Espírito Santo, o Consolador aqui, ele viria da parte do Pai para dar testemunho de Jesus. Olha só, o Espírito Santo como um professor, você vê que ele ensina, ele recapitula lições anteriores já ensinadas por Jesus, e ele vem testemunhar de Jesus. Ele vem confirmar o que Jesus falou e ensinou. Olha que coisa linda. E claro, tem uma lição teológica profunda. O Espírito nunca ensinará algo diferente do que já tenha sido revelado na Bíblia. Nunca. Ele não contraria o que já está escrito. Nunca. Se você acha que o Espírito Santo vai trazer uma revelação que seja contrária à Bíblia, nova, no sentido assim de que, olha, mudou tudo agora. Não, não mudou nada. Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus não muda de ideia. É a gente que muda. Nós que somos volúveis, voláteis, nós é que mudamos, nós é que nossa matéria, mesmo sendo física, assim, ela muitas vezes não tem sustentação. A gente não se sustenta, mas Deus sustenta a sua palavra do início ao fim. Do início ao fim. Então, o Espírito Santo como um professor, o Espírito Santo como uma testemunha de Jesus. E eu quero terminar aqui lendo o capítulo 16. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 20, do versículo 7. Versículo 7. Nós vamos ler do 7 até o... Bem, do 7 até o 14, vamos lá? Do 7 até o 14. João 16, 7 a 14. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber
do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo guia a verdade. Aqui mais uma confirmação do Espírito como esse pedagogo que toma pela mão e vai conduzindo. Ele guia a toda a verdade. E ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo como professor, o Espírito Santo como testemunha e o Espírito Santo aqui como o elemento regenerador. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa maravilhosa! Ele muda não só um ensino meramente cognitivo, intelectual, acúmulo de informações. Veja, tem muita gente inteligente que acumula informação e qualquer ateu poderia ler a Bíblia e ter um repertório, né, com várias informações bíblicas. Os ateus podem ter acesso a isso tranquilamente, até podem ser até mais inteligentes do que muitos cristãos. Não é uma disputa de quem é mais inteligente. Mas a questão é que é, ter conhecimento cognitivo, acúmulo de informações, ter um repertório na cabeça, é alguma coisa? É alguma coisa, mas não é tudo. Se não houver transformação, se não houver regeneração, se não houver mudança, se não houver um estado de convencimento e de conversão, de arrependimento. Eu gosto dessa palavra arrependimento. O Novo Testamento traduz arrependimento muitas vezes de uma palavra grega chamada metanoia, que significa, metanoia literalmente significa mudança da mente, mudança do pensamento. E o Espírito Santo vem para isso, para nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Olha, nessa manhã de sábado, 11h07, e a gente já está terminando aqui, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo é um cavalheiro, porque ele teria poder para entrar na mente de qualquer pessoa e remapear os circuitos neurais, reprogramar os caminhos do prazer, mas ele não faz isso sem a autorização da pessoa. A pessoa precisa permitir que isso aconteça. O Espírito Santo está atuando e trabalhando no planeta. A gente vive um momento de crise, e essa crise, como eu disse, quem não vem pelo amor, não vem pela dor. Mas a crise dá um start. Ela desperta as pessoas para... alguma coisa está acontecendo, tá? Não está normal. Todo mundo está vendo que não está normal. E são despertares, sabe? Mas, repito, a minha tese de que quem não vem pelo amor não vem pela dor é real. Você vê 1918, gripe espanhola. Você já imaginou que os crentes daquela época também pensaram que Jesus ia voltar? Com a mortandade dizimando 1/3 da população? Já parou para pensar nisso? Todo mundo pensou que Jesus ia voltar. Mas aí, o mundo continuou. Os homens continuaram no seu pecado. Os homens continuaram tendo a sua vidinha aí, medíocre. E não é ofensivo o que eu estou falando, quando eu digo medíocre, é mediana mesmo. Sem viver a plenitude da vida. É nesse sentido que eu estou dizendo. Os homens continuaram pecando, distantes de Deus. Ateus continuaram existindo. Não é a dor que transforma as pessoas. A dor pode despertar. Mas é o Espírito. É esse alon parakleton que realiza uma obra silenciosa. Uma obra oculta, inaudível, invisível e muitas vezes insensível no coração do pecador. Alguém pode dizer assim, poxa, mas eu fui no culto hoje, ou então o pastor Antônio pregou, não senti nada, não arrepiou, não chorei. Não confie nos seus sentimentos. Não confie nos seus sentimentos.
Muitas pessoas que choram nos sermões, assistindo a uma pregação, choram também assistindo a novela das 8. Não confie nos seus sentimentos. O Espírito Santo pode estar trabalhando com você e você não está nem percebendo. O apóstolo Paulo escreveu, né? Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amam. Olha, presta atenção no verso. Aquilo que os olhos não viram, né? Invisível aos olhos, que os ouvidos não ouviram, inaudível, que você não ouviu e que não subiu ao coração do ser humano, que você não sentiu, é o que Deus tem preparado para os seus filhos, para aqueles que o amam. E se você ler o contexto lá de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, aos crentes de Corinto, a carta aos Coríntios, o contexto é a obra do Espírito Santo no coração do crente. O Espírito trabalha de maneira silenciosa, de maneira invisível e por vezes de maneira insensível para com o crente, né? A pessoa não sente que ele está trabalhando, mas ele está trabalhando. E nessa manhã de sábado, eu queria fazer um apelo para você. Permita que esse professor, chamado Espírito Santo, essa testemunha de Jesus, chamada Espírito Santo, esse regenerador, chamado Espírito Santo, que a minha Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, traduz como consolador, mas que a NVI traz como conselheiro, e a Bíblia interlinear grego-português da Sociedade Bíblica do Brasil traz como ajudador. Permita que ele trabalhe com você. Permita que ele opere em você uma transformação. Que ele te traga conhecimento, sim, mas que esse conhecimento seja conhecimento transformador. Aliás, quando a gente vai à Bíblia, no Antigo Testamento, a expressão, o verbo conhecer, é o mesmo verbo utilizado para se ter uma intimidade de um casal. Seja íntimo de Deus. Tenha um contato você com Deus, não coma pela mão de uma terceira pessoa. Não espere pelo pastor alimentar você. Tenha um relacionamento você com Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado. Tenho aqui uma igreja virtual comigo, me acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, e eu peço ao Senhor que eles possam ter compreendido corretamente a mensagem. Minha intenção aqui ao apresentar esse texto foi que eles estejam despertos para a obra do Espírito Santo, e não só despertos, mas abertos, permitindo que o Espírito Santo trabalhe no coração. Entra na nossa mente, Senhor, e remapeia aqui os circuitos neurais, reprograme os caminhos do prazer. Há em nossa mente um caminho aberto, uma autobahn, uma Castelo Branco, uma Bandeirantes, uma Imigrantes, sem pedágio e sem obstáculo, rumo ao pecado. Mas nós queremos que o Espírito Santo modifique isso, haja uma verdadeira metanoia, uma transformação na nossa mente, e que nós possamos sentir prazer naquilo que o céu sente prazer. Prazer em estudar a Bíblia, prazer em orar, prazer em estar em comunhão com os santos e em comunhão com o céu. Fica com cada um dos amigos, dos irmãos que estão aqui me ouvindo, e que a tua graça nos alcance na manhã deste sábado. Envia o Espírito Santo, o Consolador, o Alon Paracleton, para que ele ilumine cada canto escuro do nosso coração. Por Jesus eu oro. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Obrigado, querido amigo. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença virtual, pela sua paciência até esse momento. A gente voltará a se ver na próxima quarta-feira, às 20 horas. Forte abraço, fique com Deus.